estamos indo hoje para a cidade de Salto, interior de São Paulo, e nós estamos indo na intenção de fazer lá umas imagens do Memorial Tietê. Os avisos sobre a trilha e sobre as cadeiras de rodas, para quem quiser acesso com as cadeiras de rodas. Tem a capacidade máxima, mínimo de ocupantes, não correr, e os 5 avisos sobre o uso das cadeiras de rodas. 1. Solicite chave e ambra-tranca. 2. Levante os 4 pés de apoio e retire a cadeira e suporte. 3. Aproxime a cadeira de trilha na lateral da cadeira de rodas e abaixe os pés de apoio. 4. Transfira com cuidado quem irá utilizar a cadeira de trilha. E o 5. Ajuste os pés de apoio e bom passeio. Ali tem uma banquinha de informações turísticas. Mais uma placa bem na entrada. Só pelo começo aqui eu já estou achando bem legal, bem estruturado e bem explicado. Olha aí, Estância Turística de Salto, espaços do artesão e cafeteria, Ponte Pêncil, caminho das esculturas, cachoeira e jardim japonês, tudo para o lado direito. E se você for para o lado esquerdo, como indica as placas, espaço de leitura, calçada da fama, playground, Ilha dos Amores, ponto de encontro, espaço italiano, espaço Aristimedes Lamoglia. Muito bem, vamos para o lado direito primeiro. Esse prédio que vocês estão vendo aqui, tijolinho à vista, é a antiga fábrica de usina, que era usada antigamente com as águas do rio Tietê para trazer energia, e agora atualmente é o CEUNSP, Centro Universitário, ok? Fica do lado, é vizinho. Inscreva-se no Lixeirinha, canal. Gramadinho, banquinho, tudo organizadinho, limpinho. Olha, estão de parabéns, pelo menos aqui no começo. Mas a gente vai andar tudo. Foi bonito? Não. Achou? Ali, ó, pergunta pra guarda. E aqui a gente já tem uma bela de uma visão de parte do rio Tietê que passa aqui, ó. Que é o Memorial Tietê. Olha que visão. É bonito, o rio é bonito, a cachoeira é bonita.
as pedras, as rochas, infelizmente a gente não pode dizer o mesmo do ser humano, né? O rio não tem culpa nenhuma de estar poluído. Olha só, a natureza, ela sempre foi e é incrível. Uma coisa eu falo: se os seres humanos fossem unidos como os animais e as coisas da natureza, nós viveríamos num paraíso. Aqui tem uma placa de área de risco. Em caso de emergência, ligue para Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil. Então aqui onde a gente vai adentrar agora, não pode vacilar. E se cair o equipamento lá, aí responsabilidade é de quem está com o equipamento. E aqui tem uma placa que eu vou ler agora para vocês. Na entrada da área de risco. Esses painéis azulejos são obras do artista plástico Flávio Prete, 1909-1996, nascido nessa cidade. Prete deixou a cidade aos 20 anos quando foi para São Paulo trabalhar como desenhista das indústrias Matarazzo. 4 anos mais tarde, mudou-se para Rio de Janeiro, empregando-se na Companhia América Fabril, onde desenvolveu padronagens para tecido. Foi na então capital da República que completou seus estudos no seio da Sociedade Brasileira de Belas Artes. Trabalhou também no periódico carioca Diário de Notícias, produzindo caricaturas. Em 1940, retornou a São Paulo, onde instalou seu ateliê denominado Publicidades Flávias, na Avenida Celso Garcia. Em meio aos temas de sua obra, Prete possui algumas criações sobre sua cidade natal. Os azulejos de homens que construíram essa cidade em 1968, que você vê ao lado, constituem um exemplo. Neles estão representadas as figuras do indígena, do negro, do bandeirante, do padre, do trabalhador rural e do operário fabril, num discurso que pretende integrar e nivelar a importância de grupos sociais e momentos históricos distintos na constituição da cidade. E aqui algumas figuras emblemáticas aí do passado, representando, esse representa a imigração, representa o imigrante. Como diz a história de Salto, teve muitas pessoas do Paraná, paranaenses, que migraram para cá e ajudaram no desenvolvimento da cidade. Aqui essa figura representa a ciência, a balança da justiça e os livros de história e pedagogia. Essa representa caça e pesca. Como vocês podem ver, bem destacado na figura.
Homens que construíram essa cidade. Índio, imigrante, negro. Tem a parte da religião. E acredito eu que é artesão. Aqui tem um local chamado Espaço do Artesão Maria Aparecida de Usumeira de Souza, Dona Sidney. Eu não vou entrar aí porque eu não sei se é particular ou é público. Essa representa a indústria, como bem vê na figura, o maquinário, com um tecido em cima. Esta representa a arte. E esta representa a agricultura. Agora a gente chegou na Ponte Pêncil, porém, ao lado direito, antes da entrada, existem mais duas placas. E a gente vai ler, começando da última para a primeira, para a gente entrar na ponte. É uma área de risco. Existem as placas. Aqui fala das tecelagens e da cachoeira. O despertar de Salto ocorreu no último quarto século XIX. Por conta da instalação de indústrias, a posição geográfica privilegiada junto à cachoeira foi fator decisivo para os primeiros investimentos fabris, dada a possibilidade do aproveitamento energético e chegada à ferrovia com a instalação dos trilhos da Companhia Ituana de Estrada e Ferro em 1873. Assim como eu tinha dito, o Rio Tietê, as águas do Rio Tietê, ele faz parte da história da cidade de Salto, por causa da usina hidrelétrica que esteve aqui para puxar a energia das águas do Tietê. E a outra placa fala sobre a Ponte Pêncil, que é essa que a gente vai encarar agora, saindo daqui. Por cerca de 30 anos, desde as últimas décadas do século XIX, diversos conflitos foram travados entre as indústrias têxteis que se instalaram na margem direita do Rio Tietê e dos pescadores de Salto. Há registros, inclusive, de tiroteios entre esses pescadores e os representantes dos industriais, que encaravam as incursões dos pescadores como invasão de propriedade privada. Agora a gente vai encarar a Ponte Pêncil. Olha pra frente, eu não gosto de passar aí também. A gente vai atravessar agora a Ponte Pêncil e vamos chegar ao acesso ao outro lado, o lado contrário. Tem uma rede de proteção para a segurança dos turistas, porque a queda aqui seria fatal. Como vocês podem ver, as rochas lá embaixo, aqui tem, pelos meus cálculos assim a olho nu, mais de 6 metros de altura, contando da ponte, aqui da base da ponte onde eu estou, até a rocha lá embaixo, onde a margem do rio. Mas é um local bem estruturado, com segurança, como vocês podem constatar aí no vídeo. Desse lado direito eu não vou filmar, porque aqui fica a antiga fábrica, a atual CEUNSP. Porém desse lado é o que interessa, que é as águas do Rio Tietê. E aqui em cima venta bastante. Nós estamos na parte da tarde, estamos pós-meio-dia. Aqui a cidade de
Itu é vizinho aqui. Aqui é a cidade de Salto, interior de São Paulo. E nós estamos mostrando para vocês aqui no canal, olha isso, o Memorial Rio Tietê. Olha que visão magnífica daquelas rochas. É alto. Para quem não gosta de altura, eu recomendo não atravessar a ponte. Eu, como gosto de altura, não tenho problema. Para mim aqui não é tão alto, mas quem tem problema com altura é alto a beça. Olha só para vocês terem uma ideia da estrutura da ponte. É madeira ligado às laterais de cerca. E lá embaixo, água com rocha. As águas do Rio Tietê. E ao mesmo tempo que você anda, você pode segurar nessa estrutura. Se não quiser sentir o balançar da ponte, fica à vontade para soltar as mãos. Rapaz, que visão! E enfim, terminamos a Ponte Pênsil. É óbvio que eu acredito que vamos passar aqui na volta. Mas se a gente não passar, deve ter outra saída pelo outro lado. Se cair o celular lá já era. Se você for tirar foto,
É o canal, olha isso, trazendo você para o Memorial Tietê. Memorial do Tietê, aqui na cidade de Salto, interior de São Paulo. A gente acabou de atravessar a Ponte Pêncio. E aí mostrar para vocês aqui um pouco os cabos aqui, ó, os cabos de aço que é preso no paralelepípedo e ele leva lá para segurar a estrutura da Ponte Pêncio. Olha só que da hora. Cabo de aço. Aí. Muito bem organizado, muito bem estruturado e preparado. Aqui a cidade de Salto, essa parte do memorial, ela esteve no período, se eu não me engano, 2020, tanto aqui na cidade de Salto quanto lá em São Paulo, teve uma inundação. E chegou as águas a alcançarem a rua. Mas depois eu falo um pouco mais sobre isso. Agora vamos curtir a paisagem. Tem uma estátua ali embaixo. Eu acredito que seja de um indígena, mas a gente vai chegar lá ainda. A gente vai tá dando a volta por aqui. Após a Ponte Pêncio, a gente dá a volta por aqui, por esse corredor. E a gente vai ter acesso a mais espaços. No caso, eu tô mostrando a vista aérea aqui. Olha só. E a gente vai continuar andando e acessar as outras partes do memorial do Tietê. Ponto turístico bem interessante. Agora a gente vai ler o que está escrito nessa imensa placa. Uma placa bem visível aos turistas. Aqui é um mapa. Caminho das Esculturas, Salto, São Paulo. É um mapa onde mostra a base do teleférico. Aqui, você está aqui, ou seja, o local que eu estou é exatamente aqui no mapa. E aqui as esculturas que a gente vai mostrar ainda. Número 1, índio. 2, bandeirante. 3, jesuíta. 4, pescador. 6, operária. As esculturas são obras do artista plástico Murilo Sá Toledo, ok? Muito bem. A Secretaria de Turismo aqui, Prefeitura de Salto, nesse ponto aqui do Memorial Tietê, na minha opinião pessoal, estão de parabéns. E olha, que eu acredito que eu não andei nem metade ainda. Tem mais uma placa aqui. Esta placa fala sobre os bandeirantes. Olha aí. Essa placa fala sobre os bandeirantes e o ciclo de caça ao índio. Existe um acervo no Museu Paulista da USP sobre isso. Aqui é apenas uma fotografia e falando sobre os bandeirantes. Bandeirantes que foram os homens denominados bandeirantes desde o final do século XIX ao longo do século XVI, perdão, ao longo do século XVII. E
tem uma gravura bem na rocha aqui. Ela é meio que apagada, então eu consigo ler daqui, mas creio que quem está assistindo o vídeo não sei se vai conseguir ler. Então está escrito: aos trabalhadores, homenagem da prefeitura de Salto. Eu acredito que seja 1º de maio de 51. É isso que eu entendi. Agora a gente vai descer para ver a primeira escultura, que no caso seria o índio mesmo. E o número 1 é o índio. Cuidado, tem degrau. Aqui eu acredito que num dia de visitação, não sei se é aberto ao público, porque criança e tudo, e aqui essas pedras ficam lisas. E aqui a gente tem mais uma visão do Memorial Rio Tietê. A gente vai ter acesso à primeira escultura, que é sobre o índio. E os degraus aqui, eles são bem altos. Olha só os degraus, são altos. E é tudo feito nas rochas. Essa área aqui, até onde o turista pode ter acesso, aí quando chega nessas grades, não pode mais. E eles colocaram a estrutura bem no limite da rocha, que é para a segurança do turista. Olha aí. Tem uma ponte lá na frente. Eu vou dar um zoom. Eu acredito que a gente vai passar por essa ponte, mas está longinho ainda. Voltar ao normal. Olha aí que beleza. Olha só. E aqui bate um vento lascado. Olha só a velocidade da correnteza. Vou chegar agora aqui na ponta. Aqui dá para ter uma visão melhor do barulho e da correnteza. Olha só. Rapaz, que velocidade. Agora a gente vai para a primeira escultura, que é o índio. Olha a escultura do índio, a primeira. Vou dar um 360 graus
para ver os detalhes da escultura. Uma obra-prima. Muito bem. Tira uma foto. Tira uma foto. De longe. Não. Pega ele inteiro, por favor. Aí a gente vai ler a placa. A presença indígena. A área onde hoje se localiza a cidade de Salto abrigava, ao início da colonização brasileira, aldeamentos dos índios guaianás ou guaianazes. Ok? Do grupo Tupi-Guarani, consta que a aldeia aqui localizada chamava-se Paranaitu. Foram esses índios que deram à cachoeira o nome de Ituguaçu, que significa Salto Grande em língua nativa. Assim, fica claro que esta cachoeira acabou dando nome a duas cidades, a Salto em português e a vizinha Itu em Tupi-Guarani. Muito bem. Pode tirar a sua. Uma de lá. Outra de lá. Daquelas rochas. Isso. Bom, agora a gente vai dar continuidade na caminhada, porque pelo que eu vi na placa são 5 esculturas. E a gente viu a primeira, que é o índio. Bem, agora a gente vai continuar aqui as imagens. Nós saímos agora da primeira escultura, que é o índio. E já avistamos a segunda escultura ali de costas. Só que essa escultura tem que tomar cuidado, que ela fica bem em cima da rocha. Aqui eu acredito que seja um dos bandeirantes, essa escultura. Que eram os homens que vieram para dominar os índios, para colonizar as terras. E vamos para a terceira escultura. Um local bem interessante e aconchegante. Visitantes ilustres. Aqui vai falar, eu não vou falar muito aqui dessa parte porque não precisa ninguém conhecer muito de história.
Aqui já rabiscaram a cara do presidente, mas não precisa conhecer muito de história quando eles falam as 3 visitas do imperador. É que esses imperadores aí, na minha opinião, foi nada mais nada menos, tudo bem que fazem parte da história, mas nada mais nada menos do que pessoas com interesses, né, nas terras e na colonização. Então eu não vou dar muito crédito a essa placa não, vocês me desculpem, mas é a opinião pessoal minha. Como todo mundo sabe, pessoas interesseiras existiram, existem e sempre existirão. Agora, ajudar o próximo é complicado. Olha o calanguinho, olha o calanguinho. Olha o flagrante do calanguinho. Ó, o bichinho deve estar com sede, hein? Olha. E tá manso. Tá mansinho, mansinho. Mais uma escultura. Essa aqui fala sobre os jesuítas. Essa escultura representa o jesuíta. Fala sobre José de Anchieta. Aqui diz na placa que ele era chamado o apóstolo do Brasil. E ele diz que ele era um missionário. E a gravura data do século XIX, ok? E fala sobre o naufrágio do padre, que no ano de 1568, o padre José de Anchieta passou por esta região como língua intérprete de uma expedição em direção ao interior da então capitania de São Vicente, utilizando-se do rio Tietê. Em determinado trecho encachoeirado, a canoa na qual o padre estava virou, sumindo diante da força das águas. Instantes após o incidente, os tripulantes todos emergiram, exceto Anchieta, que permaneceu submerso por longo tempo. Diante disso, um índio de nome Araguaçu decidiu mergulhar à procura do padre, acabando por retirá-lo das águas. Diz a lenda que Anchieta foi encontrado no fundo do rio, sentado numa pedra, calmamente lendo o seu livro de orações. Aí é uma lenda forte, hein? Encontrado no fundo do rio, sentado numa pedra, lendo o seu livro de orações. Muito bem. É isso aí, é o que diz a placa. E aqui para baixo as águas ficam mais calmas e a gente não escuta mais muito barulho. Creio eu por causa das rochas que estão lá ao bater das águas. E agora nós vamos para a quinta e creio eu última, que eu já perdi as contas, das esculturas. E essa escultura, ela fala sobre os viajantes pintores, ou seja, pessoas que passavam, artistas, pela região de Salto e eles deixavam suas gravuras registradas. E aí uma escultura falando sobre os viajantes e pintores. E a gente vai dar uma chegada lá na última escultura para vocês verem a obra-prima de um pintor da época. E eu vou dar um giro 360 graus nele também. Não são em todos que dão para dar o giro, porque como vocês veem, ó, é perigoso. Aqui se você der um passo em falso, você cai na rocha.
Então o giro 360 graus tem que ser próximo à escultura. Ok? Muito bem. E aqui a gente encontra uma outra ponte. Eu acredito que aquela ponte dá acesso. Olha só onde eu estou. Olha onde eu estou. Vimos a última escultura, que é o pintor. Aqui está o rio. Aí aqui continua o trecho de caminhada. Aqui tem uma figura emblemática. Ele parece duas colunas de um poço, mas não é bem um poço. É tipo um portal. Porém, a gente está interessado naquela ponte, porque ela começa ali e olha só, ela passa por cima do rio. A estrutura dela é enorme e ela é comprida, olha lá. E ela vai lá pro meio da mata, ou seja, deve ser uma trilha. E a gente vai lá mostrar para vocês, se assim for nos permitido, ok? E vocês vão ter a visão de cima da ponte também. Bom, agora a gente vai atravessar aquela ponte lá, porque a gente já chegou aqui no começo dela. E aí a intenção é atravessar ela, como os turistas estão fazendo lá, ó, e chegar ao outro lado. E lá, como vocês podem ver, já dá para perceber que é a entrada da mata fechada. Então, acredito eu que lá a gente vai precisar tomar um pouco mais de cuidado, porque mata, você sabe, a mata não é nossa, a mata é dos bichos. Então a gente que tem que respeitar os bichos, não eles nos respeitarem, ok? É isso aí. Eu falei disso lá atrás, é que você não estava junto. Bom, aqui temos uma plaquinha bem no início da ponte e fala Memorial e Jardim Japonês. Então, eu acredito que lá vai ser mais bonito ainda do que o que a gente já viu. Olha aí a plaquinha, Memorial e Jardim Japonês. Muito bem. Então vamos dar seguimento aqui na ponte. Mostrar para vocês, ó.
passers by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll stay eternal. Bom, e agora a gente chegou ao lado oposto da ponte, ok? Então agora aqui é a área de mata fechada. Então a gente vai, eu acredito que seja uma trilha de acesso de madeira. E a gente vai dar continuidade tomando os devidos cuidados, ok? Vamos dar início à trilha de madeira. Vamos entrar agora na mata fechada aqui no memorial do Rio Tietê. E a gente vai em direção ao Jardim Japonês e Memorial. Mergulhe com a gente aí do canal Olha Isso nas imagens. É o canal Olha Isso trazendo você para dentro da trilha do Memorial Rio Tietê, em Salto, São Paulo. E vai até onde? Aqui volta pra universidade. É. Aqui, ó, essa placa tá explicando. Let's give it a go.
Que aí tem uma placa indicando chamando a atenção dos turistas para não alimentar os animais. Porque os animais são dispensores naturais de sementes. Ao interromper esse ciclo, o homem altera uma dieta balanceada natural. Isso quando os humanos não oferecem ao animal silvestre o que ele não pode comer, como pão, salgadinho, doces e alimentos que não fazem parte da sua dieta selvagem. Isso é crime ambiental previsto em lei. Lembre-se, a principal lei que protege os animais é a Lei Federal 9.605/98, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais. Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena será de 3 meses a 1 ano de prisão e multa, aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. Ok? Olha só, pessoal, aqui, fala pro pessoal não alimentar, mas olha só o que o canal achou aqui na mata. Olha, o que é, uma preguiça? Olha, olha, olha. Isso a gente não pode perder essa imagem. É uma preguiça? É um saguizinho. É um saguizinho? Deixa nos comentários aí quem souber o nome. Olha que bonitinho. Vamos ver se consegue pegar a carinha dele aqui. Olha que bonitinhos as perninhas dele enroladas lá no galho. Olha só. Exclusividade, hein? Para o canal, olha isso. Isso você só vê na natureza, na mata fechada, ó. Olha ele ouvindo o barulho do cantar dos pássaros, ó. Tá bom, vamos deixar ele em paz, né? Vamos deixar ele à vontade aí. Tá bom. Cuidado do celular cair. E nesse trecho, mais uma placa falando sobre o tatu galinha. Tatu ET, Desipus novencinctus. Vamos lá. O tatu galinha possui carapaça mais convexa que os outros tatus. Pesam em torno de 3,2 kg a 4,1 kg e medem de 39 cm a 57 cm. E a cauda tem 29 cm a 45 cm. Hábitos noturnos. Alimentam-se principalmente de formigas e cupins, mas também de frutos, sementes, raízes e outros invertebrados. Ovos de aves, anfíbios, répteis, aves e carniça. Ocorrem da Argentina até o sul dos Estados Unidos, sendo encontrado inclusive em algumas ilhas do Caribe. Olha aí, o famoso tatu galinha. Muito bem.
Cactos da floresta. Nesse ponto da trilha, você observa uma touceira de mandacaru, Cereus jamacaro. Ele não exige muita água e ocorre em solos rasos, pobres e pedregosos. A presença de cactos na floresta tem uma explicação científica chamada teoria dos refúgios florestais. Na última glaciação, 20 mil anos atrás, o clima do sudeste brasileiro ficou mais frio, mas muito mais seco, expandindo as áreas de ambientes secos, como a de cactos. Cactos na floresta. Cachorro do mato. Seu peso varia entre 5 kg e 8 kg, com 65 cm de comprimento, tem focinho comprido e possuem hábitos noturnos. São onívoros e alimentam-se principalmente de pequenas aves, frutas, invertebrados, ovos e pequenos roedores. São animais solitários, exceto na época de reprodução. A gestação dura de 52 a 59 dias, com uma ninhada média de 3 a 6 filhotes. Ocorrem em todo o Brasil, exceto nas áreas baixas da bacia amazônica. Ocorrem também na Colômbia, o Paraguai e o Uruguai. O cachorro do mato é um animal oportunista, comumente visto em estradas buscando por animais atropelados para se alimentar, e por sua vez acaba também virando vítima de atropelamento. E esse é o cachorro do mato. Essa placa fala sobre a contribuição das plantas. Aqui você observa dois casos distintos de interação. Mais próximo da passarela, pode-se observar os líquens com seus tons mais avermelhados. Eles são considerados indicadores da qualidade do ar. Quanto mais tom de vermelho, mais puro é o ar. Quanto mais para o cinza, menos puro. Mas como eles estão aqui tão próximos à água poluída do Tietê, a melhor resposta é que, por estar em região mais central da mata, as folhas das árvores filtram e diminuem os efeitos nocivos da poluição do Tietê. Mais ao fundo na floresta há um tronco de maior diâmetro. É um Andanenchera falcata, uma árvore pioneira indicando que se trata de uma vegetação secundária. A casca dos ângicos é rica em propriedades medicinais que podem ser utilizadas para tratamento de tosses, coqueluche, doenças sexuais, problemas uterinos, contusões, reumatismo, coqueluche, proteção ao fígado e depuração. Os antigos não tinham dúvida, sua casca é um santo remédio. Gambá, Tidelphis. O nome gambá tem origem na língua tupi-guarani e significa seio oco, fazendo uma referência ao marsúpio das fêmeas. Pesam de 500 gramas a 2,75 kg, com 30 centímetros e 44 centímetros de comprimento, sem contar com a cauda, que chega a medir aproximadamente 40 centímetros. Não possui pelos, a cauda é preensil, o que permite ao animal se agarrar a estruturas para dar maior sustentabilidade. São animais onívoros, se alimentam basicamente de insetos, pequenos vertebrados, frutos e sementes. Possuem hábitos noturnos, são solitários exceto na época reprodutiva.
Podem ter um território que vai de aproximadamente 0,5 a 3,2 hectares e são encontrados em todo o continente americano. E aí, ó, a carinha do gambá. E aqui eu acredito que a gente chegou no Jardim Japonês e Memorial. Vamos dar uma bela de uma mergulhada aqui nas imagens para vocês. Agora você cometeu um erro. Não, um portal chinês. Eu gosto que me chame de Bueno. A gente vai entrar com vocês no Jardim Japonês e a gente vai fazer algumas imagens e depois a gente tem o memorial. Acredito que o memorial seja aquela estrutura que eu mostrei ali em cima, que sobe as escadarias. Porém, primeiro a gente vai dar uma olhada aqui no que eles chamam de Jardim Japonês, ok? Aqui, como vocês podem observar, logo na entrada tem um portal em estilo oriental. Você fala pode isso?
Pode pisar aí? Pode. Memorial da imigração japonesa. Com certeza. Aqui em cima, acredito que seja um mirante. E a gente vai subir lá para ver o que a gente vê de cima desse mirante. Eu chamo de mirante. O local aqui é Jardim Japonês e Memorial. Porém, como o lugar é no alto, eu chamo de mirante. E é alto. Aí estamos na metade do caminho. Aí vamos dar continuidade. Aqui eu acredito que seja uma base da estrutura de como são construídas aqueles palácios, aquelas construções orientais, mais precisamente em Japão e China. Olha, aqui já estamos no alto da estrutura. Aqui é o ponto final de altura. E aqui a gente tem acesso à visão de toda a mata. Ou seja, a gente veio daquela trilha. Como vocês viram, aquela ponte que a gente teve acesso. Após a ponte a gente chegou na trilha de madeira. E a trilha de madeira finalizou ali, ó. É uma caminhada. E aí, aqui o ponto final é o Jardim Japonês, como vocês observaram lá embaixo, que eu já mostrei. Ele está sendo visto de cima. E aqui onde eu estou, não tem mais para onde ir. Aqui é onde a gente faz a volta. E onde a gente finaliza as filmagens. O canal Olha Isso agradece a todos com essas imagens aqui do Memorial do Jardim Japonês, no Memorial do Rio Tietê, na cidade de Salto, São Paulo, ok? Gone.